escolhi foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi foi do meio do mundo. Amém, aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho, ao menos, eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós poderíamos dividir o Evangelho de hoje em 5 blocos. A primeira parte da parábola que Jesus contou, lembremos-nos que uma parábola é uma história que por trás carrega um significado muito mais profundo. A primeira parte da parábola, Jesus diz que um homem, um proprietário, preparou uma vinha, plantou a vinha, colocou a cerca, colocou o lagar. O lagar é o lugar específico onde as uvas são espremidas, colocou uma torre e então entregou essa vinha pronta, entregou para os vinhateiros, arrendou para eles e depois viajou para o estrangeiro.
Essa é a primeira parte do Evangelho. Quem é o vinhateiro? Ou melhor, quem é o dono da vinha? O dono da vinha é Deus. A vinha é o mundo. A vinha é a sua história de amor com a humanidade. A vinha, como nós lemos na primeira leitura e depois repetimos cantando no Salmo, é a casa de Israel. A vinha é o povo que Deus escolheu para si. E Deus preparou tudo para o seu povo. Assim como o dono da vinha plantou a vinha, colocou o lagar, a torre, a cerca, Deus preparou tudo para o seu povo. Em primeiro lugar, Deus deu a vida ao seu povo. Deus deu as condições do seu povo viver como irmãos. Depois, Deus entregou a sua palavra, que é nada mais, nada menos, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é o norte para o qual devemos seguir. A palavra de Deus é essa receita para chegar no céu. Deus esperava, e aqui nós entramos na segunda parte desse evangelho. Porém, Deus esperava que o povo entregasse a Ele frutos bons. Deus preparou tudo, entregou na mão do seu povo e esperava apenas que recebesse os frutos no tempo certo. Pensemos que no mundo antigo era muito comum alguém ser proprietário de um grande terreno e ele arrendava esse terreno a alguém para que as pessoas trabalhassem. Depois, aquela pessoa, o dono do terreno, recebia uma parte do que fora produzido. Assim seria, amados irmãos e irmãs, a relação de Deus com cada um de nós. Ele nos dá tudo e espera que em troca nós lhe entreguemos os frutos da nossa vida. E agora vamos ao terceiro elemento. Ele envia os seus mensageiros para lembrar os vinhateiros que eles devem entregar os frutos da vinha. Quem são esses emissários? Esses emissários são os profetas do Antigo Testamento, que vieram várias vezes. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras essa frase: de muitos modos Deus outrora falou ao seu povo. De muitos modos, de muitas maneiras, repetidas vezes, Deus enviou seus profetas para lembrar o seu povo: Deus te deu tudo, agora você deve devolver os frutos da justiça. E o povo o que fez? Matou cada um desses emissários. Os profetas foram todos abandonados. Os profetas não tiveram a sua voz escutada no povo de Deus. O último dos grandes profetas do Antigo Testamento é ao mesmo tempo o primeiro do Novo Testamento, João Batista, a voz que grita no deserto. E essa voz foi calada. Então Deus, e agora chegamos ao quarto elemento, então Deus envia o seu filho. Assim como o proprietário manda o seu filho pensando: ao meu filho ao menos eles vão respeitar, Deus enviou o seu filho. Depois de falar aos homens de muitas maneiras, por meio dos profetas, por meio dos patriarcas, por meio dos sinais, agora, na plenitude do tempo, Deus envia o seu próprio Filho, a sua palavra que se forma carne, que se torna homem, para salvar a humanidade. E a resposta não foi diferente. Assim como mataram os profetas, assim como não deram atenção aos sinais de Deus, agora matam Jesus. E é bonito que na parábola Jesus diz: vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho e jogaram para fora da vinha e o mataram.
O Monte Calvário fica exatamente fora das muralhas de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, fora da vinha. O Filho de Deus é morto para a humanidade. E então chegamos, amados irmãos e irmãs, ao quinto elemento. Então, Jesus faz uma pergunta muito forte àquelas pessoas que estavam ouvindo. Jesus diz: quando o dono da vinha voltar, o que ele vai fazer com esses malvados? E os sumos sacerdotes e os anciãos respondem: irá matá-los e irá entregar a vinha a outros, que devolvam os frutos no tempo certo. Por isso, amados irmãos, agora na nova lei, nós não somos judeus, nós não seguimos a religião judaica, porque eles, não aceitando Jesus, Deus entrega a sua herança, Deus entrega a sua vinha a um novo povo. E quem é esse novo povo? Esse novo povo é a igreja. Esse novo povo, amados irmãos e irmãs, e chegamos assim à conclusão, é cada um de nós. E o que é, então, e essa pergunta deveria permear a nossa semana, e o que é então que Jesus espera do novo povo que tem a posse da sua vinha? Espera que ele entregue no tempo certo os frutos da sua vida. Quais são os frutos que nós devemos e precisamos entregar ao Senhor? O primeiro grande fruto que nós precisamos entregar é o fruto da fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra. Hoje nós estamos celebrando o Dia Nacional do Nascituro, o Dia Nacional da criança no ventre de sua mãe. Será que não é esse fruto, o fruto da fidelidade a Deus, que não nos permite o aborto que nós devemos oferecer a Jesus? O fruto da fidelidade a Deus é o fruto da vivência dos 10 mandamentos da lei de Deus, é o fruto da vivência dos mandamentos da igreja, é o fruto dos compromissos que nascem da nossa fé. Hoje, nossa paróquia ofereceu um fruto muito agradável a Deus. Hoje, vários agentes de pastoral de nossa paróquia estiveram na comunidade da Grotinha e ali cuidaram dos seus irmãos. E ali foram e tocaram com as mãos a realidade da pobreza, a realidade de pessoas que estavam entregues a si mesmas e sem condições nenhuma de melhorarem o seu lugar onde moram. As pastorais fizeram essa experiência e entregaram a Jesus esse fruto. E voltaram com a consciência dizendo a eles: não podemos parar, devemos fazer mais pelos nossos irmãos. Qual fruto nós devemos entregar ao Senhor? O fruto da constância na oração. Estamos no mês de outubro, o mês do rosário. Será que um dos frutos não seria rezar o terço todos os dias, entregando assim a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora? Porém, amados irmãos, o verdadeiro fruto que nós devemos entregar a Jesus não são coisas que nós podemos fazer para Ele. O principal fruto que Deus espera da sua vinha é cada um de nós, é o nosso coração. Deus não quer coisas de cada um de nós. Deus espera que nós mesmos nos entreguemos a Ele. E terminando, me lembro de uma passagem de um grande escritor, Giovanni Papini. Ele era um ateu que se converteu e depois ele escreveu vários livros sobre Jesus. E um dos seus principais livros é a História de Cristo, um belíssimo texto de Giovanni Papini, um autor do século passado. E a certa altura, ele medita a passagem de Jesus no templo,
quando Jesus pega uma moeda e pergunta: quem é que está aqui na moeda? E eles respondem: é César. Jesus tinha sido colocado numa situação difícil. É lícito ou não é lícito pagar o imposto a César? Então Jesus pega uma moeda e pergunta: quem é que está aqui na moeda? E eles dizem: é César. E Jesus então diz uma coisa muito bela, a qual medita Giovanni Papini. Diz Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que tem a imagem de César deve ser entregue a César. A moeda entregue a César porque ela tem a imagem de César. Mas nós, o ser humano, possui a imagem de Deus e por isso deve ser entregue a Deus. Se a moeda deveria ser entregue a César, repito, porque tinha a imagem de César, nós devemos ser entregues a Deus, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós, como uma moeda, carregamos a imagem de Deus. E é este o fruto que nós devemos oferecer a Deus. Por isso São Paulo dizia na segunda leitura: irmãos, tudo que é nobre, justo, tudo que é digno de honra, tudo isso tem um valor que pode ser oferecido a Deus. Leve para casa essa pergunta e peça ajuda da Virgem Maria para realizar as palavras do Evangelho que acabamos de ouvir. Amém. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes em Deus, apresentemos os nossos pedidos e preces, dizendo juntos: